Olá, amigos da ABC Farma. A farmácia brasileira está cada vez mais digitalizada. Claro que é para vender mais, né, por outros meios, além da presença física do cliente dentro da loja. Para ter sucesso nessa meta, que é muito viável, é preciso adaptar as ferramentas mais, é preciso adotar as ferramentas mais eficientes. Se já for falar em Padbot, resumindo, trata-se de uma startup brasileira, brasileiríssima, criada por jovens curiosos que acreditam que tecnologia e inovação podem mudar o mundo. Com foco total no cliente, eles já levaram essa solução para centenas de farmácias em quase todo o país, para que milhões de clientes pudessem comprar com segurança, sem sair de casa e com um atendimento personalizado. Não à toa, o Petbot se tornou a maior plataforma do chamado chatbot via WhatsApp no varejo farmacêutico nacional. Farmácias têm dobrado suas vendas com essa ferramenta. Sim, há hoje uma outra linguagem no comércio farmacêutico. A PC Pharma já compreendeu e se tornou parceira do Pedbot e vai traduzir para você essa nova era do varejo farmacêutico, conversando com o CEO da empresa, Rudi Tedeschi, um desses jovens que transformaram o Pedbot num fenômeno. Olá, Rudi, bem-vindo, como sempre, à ABC Pharma. Olá, bom dia, meu querido, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, ser um parceiro da BC Pharma, poder falar um pouquinho da nossa história, do que é o Padbot, explicar como ele está trazendo esse impacto positivo para os lojistas, principalmente para os lojistas individuais, as farmácias que estão ali mais próximas do cliente nos bairros, e conseguir trazer um impacto que vai melhorar toda a sociedade e que já ajudou muito em períodos como o da pandemia, onde a gente já estava atuando. Então, estou muito feliz aqui em poder estar falando um pouquinho com vocês. Muito bem. Eu começo pelo começo, evidentemente. Como é que vocês começaram na área do varejo farma? O que que inspirou você e seus colegas para esse mercado? Legal. Eu comecei como uma dor como consumidor, né? Foi bem interessante, eu não tinha nada a ver com isso. Sou formado em administração, trabalhava na área de construção civil. Só que eu tive um avô que ele ficou 9 anos e meio de cama por conta de um AVC. Quem cuidava dele com tratamentos médicos, cuidadores e também comprando produtos de farmácia era minha mãe. Eu trabalhava com ela na época e ela tinha um hábito de ter uma planilha do Excel onde ela ligava e cotava a disponibilidade dos produtos. A gente é de uma cidade do interior de São Paulo e às vezes a gente não encontrava alguns produtos que tinha que pedir da distribuidora, então ela tinha muito hábito de fazer essa cotação dos preços e da disponibilidade dos produtos. Só que a gente sabe como que é, né? Quando a gente tem uma pessoa acamada, uma pessoa doente na nossa família, tende a abalar muito as estruturas emocionais e, consequentemente, um dia minha mãe estava fazendo uma ligação para algumas farmácias e ela começou a chorar. Então, eu, como uma pessoa que via aquela situação e quis tentar resolver de alguma maneira, comecei a pesquisar na internet uma possibilidade de fazer com que isso pudesse ser resolvido. Não encontrei, então eu decidi, dentro dos meus 2 últimos anos de graduação, trazer um projeto acadêmico, que era como se fosse o meu TCC, que foi a Ped Pharma, que foi a nossa primeira solução que a gente entrou e ingressou no mercado farmacêutico. Ped Pharma foi um marketplace de farmácias, como se fosse um iFood de farmácias, que a gente lançou ali mais ou menos em 2017, 2018. A gente ficou alguns anos no mercado e vendeu ela para um dos maiores grupos econômicos do mercado farmacêutico, para os nossos parceiros da Febrafar e da Farmarcas, para eles construírem um produto em cima dessa solução nossa. No meio do caminho dessa primeira solução, a gente começou a identificar o tamanho do mercado do WhatsApp para as farmácias no Brasil. E a gente começou a identificar a necessidade que as farmácias tinham de profissionalizar o atendimento aos consumidores. Então a gente tinha uma demanda muito grande, uma demanda crescente desse canal. E a gente tinha ali algumas iniciativas já pautadas nele, e foi quando a gente decidiu fazer um teste. Então a gente criou um modelo inicial do que era o Padbot e colocou para rodar com algumas lojas, porque a gente identificou o seguinte: o mercado farmacêutico, quando a gente fala de venda online, a gente que já teve um modelo de marketplace, de e-commerce e hoje atuamos full life, né, no chatbot, nós notamos que
para essas compras online, a gente tinha uma questão muito importante que era a necessidade dela ser consultiva. Então, diferentemente de outros mercados, quando você vai comprar uma bola de futebol, você entra lá no site, escolhe a bola que você quer e compra. No mercado farmacêutico, você tem uma necessidade de orientação ao consumidor. Então, a farmácia, ela é um órgão de saúde farmacêutico, um profissional de saúde que ele auxilia na dispensação e na posologia dos medicamentos. E, consequentemente, ele precisa de uma comunicação. Por isso que a gente sempre teve o telefone como um canal muito forte. Porque o cliente liga, às vezes ele quer uma ajuda, às vezes ele está com algum problema, às vezes ele quer uma orientação, às vezes ele quer comprar um produto, mas ele gostaria de saber se tem um genérico que tem um custo-benefício melhor. Então, essa necessidade de comunicação fez com que o WhatsApp começasse a crescer muito, porque é muito mais fácil atuar e atender e comprar por ele do que direto pelo próprio telefone. E por outro lado, é o único canal que a gente tem no Brasil que engloba todas as faixas etárias de pessoas. Então, todos os brasileiros que têm um smartphone, de todos, 99%, então praticamente todo mundo tem o WhatsApp e usa diariamente. Então, é um canal que todo mundo sabe usar, que todo mundo gosta de usar e que todo brasileiro já tem no seu dia a dia. E aí, consequentemente, a demanda foi aumentando e as farmácias não estavam preparadas para isso. E aí foi quando a gente decidiu criar uma nova solução, que foi o PedBot, e colocar na mão de alguns clientes para usar. Consequentemente, a gente teve um resultado muito positivo, e aí, apoiado por diversos parceiros, a gente conseguiu fazer com que a nossa solução começasse a criar uma escala ali no ano de 2021 até hoje, onde a gente chegou em mais de 1.500 lojas espalhadas pelo Brasil. Então, a gente começou ali com uma dor do consumidor, criamos uma primeira solução. Vimos que para a farmácia a gente deveria ter uma solução mais consultiva, uma solução conversacional. Vendemos essa solução que foi a nossa primeira construção para construir o PedBot, focar totalmente na operação dele. Então foi mais ou menos essa linha de raciocínio e sempre com o foco principal que é construir soluções para melhorar a vida das pessoas, dando poder para as farmácias e para as drogarias. Em poucos passos, estou vendo que você é bastante didático, bastante pedagógico. Em poucos passos, descreva a operação de compra minha, de qualquer cliente, através do Padbot. Como é que se começa isso? Eu tenho que me inscrever, ter uma senha, como é que funciona? É muito simples, não foge do que os consumidores já fazem no dia a dia. Então, você iria mandar uma mensagem para sua farmácia de preferência. Então, você tem uma farmácia próxima da sua casa, que você conhece, você gosta da precificação deles, você gosta do atendimento. Você ia mandar uma mensagem para ele. Essa farmácia, ela ia estar com o Padbot, o WhatsApp dela conectado no Padbot, e ela ia te atender pela nossa ferramenta. Então, para o consumidor, não tem nenhuma diferença. A única diferença é que ele vai ser atendido muito mais rapidamente. A maior diferença é para a farmácia, porque aí ela vai ter o Padbot para atender o cliente dela e ela vai conseguir abrir em diversos computadores, vai conseguir colocar vários atendentes para atender simultaneamente, já vai ter vários dados seus ali juntos com o seu histórico de atendimento para eles saberem qual que é a tratativa que precisa ser feita e diversas outras perspectivas. Então, a jornada de compra ela não foge do que já é feito hoje em dia. A diferença é que por trás, no back-office, do lado da farmácia, a gente entrega uma ferramenta que vai atender muito mais rápido o consumidor. Então, você, como consumidor, qual que é o maior benefício que você teria? No atendimento, você seria atendido muito mais rápido, de uma maneira muito mais profissional. Você teria acesso a todos os dados da farmácia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que deve existir na RDC 44 de 2008, que é você saber o CRF do farmacêutico responsável, o Registro Nacional da Anvisa. Então, você vai ser muito mais seguro da farmácia que você está comprando, porque o Padbot trata isso do lado dele. Você vai ter toda a tratativa de LGPD também pautada, porque o Padbot é totalmente adequado com a LGPD. Então, para o consumidor, ele tem uma segurança muito maior na hora dele ser atendido por farmácias que usam o Padbot e uma agilidade também muito mais rápida. Então, ele consegue ter o atendimento dele resolvido de uma maneira muito mais ágil. Para a farmácia, ela consegue ter N funções, N possibilidades de comunicação e de atendimento com esse cliente. E aí, na parte ativa também de relacionamento, você pode, por exemplo, ativar uma possibilidade, conversando com a loja, de você receber ofertas de produtos que você compra. Então, eu tomo algum tipo de produto aqui. Então, por exemplo, eu uso Neosoro, eu Rude uso Neosoro. Eu gostaria de, quando tivesse alguma promoção, eu fosse avisado. E aí a nossa ferramenta também te avisa. Então, para o consumidor, ele tem uma segurança, uma facilidade, uma agilidade muito maior na hora de ser atendido. Agora, Ruth, só para eu entender, eu vou, para essas coisas todas, eu vou conversar
conversar com o atendente da farmácia por telefone, no WhatsApp, é isso? Não Isso, vou digitar, eu vou conversar você vai mandar pessoalmente. uma mensagem de texto. Então, por exemplo, Esse é igual a gente o conversou, passo inicial é é esse, o é uma passo mensagem de inicial. texto. Isso. Quero É. comprar o remédio tal, isso. Isso, Ah, exatamente. e Igual a gente aí? conversou no WhatsApp para a gente realizar a entrevista, você me Entrevista. mandou um oi, eu te respondi, então é a mesma Certo. dinâmica. Você vai mandar um oi para o número da farmácia, o nosso robô vai pré-atender você, entender o que você deseja, se você quer comprar um produto, se você quer tirar uma dúvida, se você quer falar com o farmacêutico, e aí ele vai direcionar para o atendente correto. Aí um atendente mesmo, uma pessoa que vai realizar o atendimento dali para frente. Aí eu já vou antecipar a pergunta que eu faria mais adiante, porque tem tudo a Sim. ver. Uma farmácia pequena, independente, tem condições de fazer, vai ter pessoal suficiente para fazer, entrar nesse Com esquema? certeza, com certeza. Esse é um dos nossos maiores públicos-alvos, né? Eu digo que hoje uma grande fatia dos nossos clientes, já a maioria deles, são farmácias individuais, farmácias de pequeno e médio porte. Por quê? Porque esse tipo de empresa, eles têm uma necessidade maior de inovação para conseguir competir com as grandes redes. E eles têm uma necessidade maior de um atendimento humanizado. Tem muito aquele negócio de, eu compro ali na farmácia do fulano porque eu conheço o fulano, ou eu conheço o farmacêutico dele. E dentro dessa perspectiva, essa farmácia, ela precisa fidelizar muito os clientes dela e dessa maneira ela precisa atender muito bem os clientes. Então vamos pensar na seguinte dinâmica: ela precisa se destacar quanto às grandes redes, então ela precisa de inovação. Padbot entra aí. Ela precisa ter uma comunicação com o cliente dela para ela fidelizar ele. O Padbot entra aí, porque ela consegue ter essa comunicação com o cliente dela através do WhatsApp. E ela precisa ter um atendimento personalizado para manter essa pessoa extremamente satisfeita. E o Padbot entra aí. E também a gente tem a dinâmica de que a nossa ferramenta vai diminuir muito o esforço do atendente dele. Então, essa farmácia, normalmente, como ela é pequena, ela tem ali um menor número de pessoas dedicadas para o atendimento. Então, ela precisa de algo que faça com que essas pessoas consigam produzir mais. Ou seja, com menos a gente consiga gerar um maior volume. E o Padbot vem justamente para isso, para que as nossas tecnologias, as nossas funções, as nossas automações diminua o tempo que o atendente gasta para atender o cliente, que hoje já é feito via WhatsApp, via telefone e afins. E há uma fila de espera, presumo, no caso, Sim, no caso, se tiver só um atendente, três clientes querendo falar, há uma fila de sim. espera. Isso, a gente no Padbot, o lojista pode escolher como que ele quer que seja, mas 80% das pessoas usam o que a gente fala que é a nossa fila inteligente. Ela vai inverter a ordem do WhatsApp, porque hoje é engraçado, você manda uma mensagem no WhatsApp, ele prioriza pela ordem do mais recente, fica no topo a pessoa que mandou mensagem mais recentemente. A gente inverte isso. Então fica no topo a pessoa que mandou mensagem há mais tempo e quanto tempo faz que ela está esperando. Então aí, consequentemente, a gente consegue dar essa prioridade para atender o cliente que está esperando há mais tempo. Agora, você diria que esse atendimento, apesar de ser não físico, é, é humanizado? Quer dizer, é uma das pretensões que vocês têm nesse tipo de atendimento? Sim, o nosso slogan ele é atendimento digital humanizado, porque a gente entende que o robô, eu sempre falo muito disso quando eu estou conversando com clientes e parceiros. Aquela dinâmica do robô fazer todo o atendimento, ela não pode existir. O cliente, ele já foi para o WhatsApp ou ele já tem essa tratativa de atendimento porque ele quer uma solução mais consultiva, ele quer ter um diálogo. Pensa assim, se a pessoa ela não compra num e-commerce ou num site e ela vai comprar via WhatsApp é porque ela quer conversar com alguém. Então ela quer um atendimento humanizado. Então o robô ele tem que fazer o quê? Ele tem que diminuir o tempo que o atendente levaria para atender, fazendo aquela triagem inicial, funcionando como uma URA. O que que você quer fazer? Você quer comprar? Quer tirar dúvida? Eu quero tirar a dúvida. Tá, qual que é a sua dúvida? Minha dúvida é essa. Ok, então agora me passe o seu nome e telefone, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então ele faz a triagem inicial, mas quem vai dar continuidade é o atendente. Então, é muito do nosso propósito fazer com que o atendimento ele seja automatizado, mas ele mantenha a humanização, ou seja, o cliente ele chegue ao atendente rapidamente, e esse atendente com alguns comandos automatizados possa ajudar esse cliente. Então, a gente tem uma função, por exemplo, que a gente chama de atalho ou respostas rápidas. Tem muita coisa que às vezes é repetitiva, às vezes o cliente ele pede alguma informação que muitos outros clientes pedem. O lojista pode deixar uma mensagem pronta já configurada no Padbot e aí o atendente
cliente só seleciona aquela mensagem, ele dá 2 cliques e a mensagem já é enviada para o cliente. Então, um tempo que ele demoraria ali 2 minutos, 5 minutos para digitar, ele vai demorar a questão de 10 segundos. Então, a gente consegue manter a humanização com o atendente realizando aquele atendimento e tirando todas as dúvidas, porém, mesmo assim, automatizando e fazendo a vida de ambos os lados serem melhor. Ora, finalizando essa questão do processo de se adaptar ao Padbot, a farmácia e o cliente. A farmácia tem que procurar o Padbot para se inscrever, presumo eu. Esse é o primeiro passo. Sim, Ela tem que fazer parte do esquema. Não é sim. isso? Exatamente. Elas pode procurar a gente pelos nossos canais, estão no nosso site, por exemplo, e aí ela deixa o contato dela, o nosso time de vendas entra em contato, apresenta a solução, explica ela detalhadamente como funciona, e aí a gente tem uma estrutura muito importante, que é a estrutura consultiva do nosso time. A gente entende que a gente está quebrando uma barreira cultural, então não é, é a mesma coisa de que há 15 anos atrás, quando as farmácias começaram a usar sistema de gestão. Eles não estavam habituados, eles estavam quebrando uma cultura. Hoje em dia é a mesma coisa, a gente está quebrando uma cultura dessas lojas, trazendo uma ferramenta nova de atendimento. Dentro desse cenário, a nossa equipe entende a realidade da loja e vai adaptar o Padbot para aquela realidade. Como? Treinando o gestor, gerente, quem quer que seja que esteja à frente da operação, ensinando tudo para ele da ferramenta, configurando junto com ele e depois a nossa equipe treina os atendentes e ensina eles a usarem e presta suporte ainda em todo o tempo que eles precisam. Isso Então, é, a partir disso, perdão, sim. isso é feito dentro da loja, pessoalmente? A gente faz isso tudo de forma remota porque a gente consegue ter uma cadência melhor. Às vezes, por exemplo, ele tem colaboradores que às vezes não estão ali no momento, às vezes estão em horário de almoço, todo mundo consegue entrar em uma única live, uma única call, igual a gente está Entendi. fazendo aqui, por exemplo, e ser treinado de forma Você automática. acha que uma farmácia veterana, digamos, para não dizer velha, veterana, que nós temos muitos nos nossos bairros, né, periféricos, Sim, cujo pessoal de atendimento é também veterano, esse pessoal consegue, já consegue adaptar sim, a com esse esquema? certeza. Sim, por que que eles conseguem adaptar? Porque a gente fez uma usabilidade no Padbot que a gente quis deixar o mais simples possível para o atendente. Do mesmo jeito que a gente faz ser o mais simples para o consumidor final, a gente também faz isso para o atendente. Então, muitas coisas já são feitas de maneira automática. E o atendente, ele tem ali uma estrutura de usabilidade muito leve e similar às soluções que ele já está habituado de usar. Então, além da solução ser muito amigável para o uso dessa pessoa, a nossa equipe não nega e não deixa de destinar esforços para ajudar essa pessoa. Então a gente sempre fala, às vezes tem ali uma pessoa que ela tem um pouco mais de dificuldade, a gente faz um treinamento individualizado com ela e um acompanhamento de uso. A gente entra em call assim com ela, acompanha ela usando e vai orientando, não, agora faz isso, até com que ela, a gente chama até com que ela consiga rampar e consiga andar de bicicleta sem as rodinhas, digamos. Quantas farmácias já são associadas a vocês? Hoje a gente beneficia em torno de mais ou menos 1.500, 1.600 farmácias espalhadas em 24 estados brasileiros. Vocês conseguiram fazer, treinar essas farmácias, 1.500 farmácias Sim, nesse tempo todo? sim. E o mais engraçado é que até o fim do ano passado nós éramos em 5 pessoas. Não, desculpa, até o fim de 2021 a gente era em 5 pessoas, né? E agora, Aí a partir de 2022, hoje nós somos em 26, se eu não me engano. A gente está entrando muita gente toda semana, eu acho que a gente está em 26. E aí lá no começo, por exemplo, os primeiros 700 clientes eu fechei. Aí a gente tem o William, que é o nosso head de sucesso do cliente, ele treinou todo mundo, então assim, a gente fez um trabalho bem árduo, bem hardcore mesmo para conseguir fazer isso, mas hoje a gente tem toda uma equipe bem robusta, preparada para fazer isso acontecer. eu não sei se é o caso de perguntar e de você responder, mas como é que é o processo de pagamento disso? Como é que funciona? É uma porcentagem da venda, Não, uma a gente quantia tem fixa? A gente tem duas precificações, né? Tem uma mensalidade fixa, que essa mensalidade é referente à ferramenta do Padbot, e tem um valor por atendimento, por movimentação, por mensagem, que esse é uma precificação que a gente faz variável em cima do volume que o cliente faz. Então são essas duas precificações. Não, Porém, não, não afeta o preço final do medicamento, né? Para o não cliente. afeta, não afeta. E E a nem, e gente nem o tem lucro. E o lucro da farmácia? ele afeta positivamente, porque ele Sim, fazendo esse investimento, ele vai conseguir eu ia ter uma perguntar isso. rentabilidade muito Qual maior. é o feedback que você tem de aumento de faturamento médio das farmácias aderentes?
Olha, o que a gente mais tem de feedback é aumento da conversão, porque o que que acontece? A farmácia ela já tem a demanda, mas ela não consegue converter o cliente. Então ela tem lá 10 atendimentos por dia, ela converte em média de 20 a 30%, 2 a 3. O Padbot vai aumentar isso para 60 a 80%, de 6 a 8. Então ele vai Se, aumentar muito a conversão dos atendimentos que ele já tem. se diz atendimento remoto, né? Isso, atendimentos Sim. remotos que são feitos via WhatsApp. Então a gente Ah, tem hoje, ah, por exemplo, a sim. gente até saiu uma matéria recentemente, em alguns veículos de mídia. A gente tem lojistas que conseguiram aumentar 800% os atendimentos e 40% o faturamento da loja como um todo, não só do WhatsApp. Então, esses são alguns dos números, mas a gente tem lojista que chegou a aumentar 300% o faturamento, 400% usando a nossa ferramenta. Existem farmácias ainda que resistem à venda não física, à venda Eu por acho computador? que Eu acho que isso foi muito reduzido com a pandemia, né? Que a gente teve uma aceleração, uma digitalização muito forte. E aí muita gente pensou, ah, mas é só durante a pandemia, depois acaba. E aí o que a Persistiu, gente viu foi o né? contrário, cresce dia após dia. Então não para de crescer a quantidade de atendimentos e vendas que são feitas de maneira remota por vários canais, principalmente o WhatsApp sendo o pilar aí das farmácias brasileiras. Então hoje em dia eu acho que ainda pode existir uma resistência, mas é numa minoria, do mercado farmacêutico que tem esse pensamento. Como é que vocês estão ampliando o leque de farmácias? Vocês vão atrás das redes, das associações de Sim, farmácia? Como é que isso funciona? nós temos parceria com muitas associações e federações, como a ABC Pharma, onde a gente consegue levar a solução para todos os lojistas que são associados. A gente também tem uma parceria muito forte, que foi um dos nossos principais apoiadores, e nós somos extremamente gratos a tudo que eles fizeram, que é a Febrafar. A Febrafar apoia a gente desde a concepção do que era o PedBot, do que era a PedPharma. Então, consequentemente, a gente consegue levar isso para todos os lojistas da Febrafar, temos também essa parceria com a Abrafad, então a gente tem essa parceria com federações, mas também a gente tem muitas estratégias de aquisições digitais, através de redes sociais, através de blogs, através de pesquisas de search no Google, então são várias as iniciativas de growth, que a gente fala, de crescimento, que são feitas para essas lojas. Mas hoje a gente tem um ponto muito positivo, que o nosso maior canal de aquisição é indicação de outros clientes. Isso é uma coisa que me deixa extremamente satisfeito e com pensamentos positivos de tudo que a gente está fazendo, porque hoje o nosso maior canal de aquisição mesmo é indicação de pessoas que já usam a ferramenta. Então, consequentemente, a gente consegue ter essa escala através dos nossos próprios clientes. Já tem uma análise do perfil desse cliente que acessa o Pericop? São clientes mais idosos, que geralmente são polimedicamentosos, ou até Como consumidor final, né? um jovem, porque é o veículo Sim, que comanda a vida dele, né? Que sim. tem mais acesso. Como é que você vê isso? Os consumidores que compram via WhatsApp são de todas as faixas etárias. Então, a gente tem desde jovens e até pessoas mais idosas. Mas aí que a gente tem um diferencial. Nos modelos de compra padrão, e-commerce, marketplace, são só os jovens. Por exemplo, no marketplace que a gente tinha, que a gente vendeu, a faixa de etária que comprava, né, em sites de compra, era de 19 a 32 anos. No WhatsApp é de 19 a 65 mais que a gente fala. Porém, a faixa que mais compra é de 35 a 60 anos. Essa é a faixa que mais compra por esse canal. E normalmente é a faixa etária que tem o maior ticket médio. Por quê? A gente conseguiu perceber com vários estudos, que vocês já sabem, muita gente no mercado sabe, que a cesta de compra do brasileiro ela não é composta só por produtos dele. Então, por exemplo, eu não tenho o hábito de comprar em farmácia. Minha mulher compra tudo para mim e para ela. Então é muito comum isso, você ver isso. Uma mãe que compra o produto para ela, para o filho, para o marido e para a mãe dela, para a avó. Então, dentro desse cenário, esse público de 35 a 60 anos é o público que tem o maior ticket e maior recorrência. Então, por isso que é tão importante, porque aquele cliente que tem o maior, como que eu posso dizer, que tem o maior volume na loja, ele está dentro desse canal e é o único canal que ele utiliza fora o canal físico e o telefone. Nós não falamos sobre um aspecto fundamental desse processo, que é a entrega, né? Sim. Como é que vocês se adaptaram aí? Vocês têm um novo tipo de entrega? É o mesmo de sempre, os mesmos entregadores? Como é que funciona?
Normalmente, a gente tem algumas empresas que fazem essa gestão, mas a Padbot em si ela não trabalha com a gestão da entrega. Normalmente isso é feito pela loja, só que a gente tem algumas empresas que a gente indica que fazem isso, né? Que fazem toda essa gestão de rotas de entrega de motoqueiros. Por que que a gente não faz isso? Eu li muitos livros sobre inovação para conseguir criar uma concepção do que seria o nosso negócio, e uma coisa muito importante que eu li num livro e que muitos mentores já me falaram é o seguinte: o que você não é bom, você terceiriza. Nós somos bons em conseguir fazer com que a farmácia venda mais através de canais digitais de comunicação. É isso que a gente faz. Eu não sou especialista em entrega, em logística, então eu indico um parceiro para isso. Eu não sou especialista em gestão da loja, então eu indico um parceiro para isso. Então, hoje em dia, nosso foco total é na parte da venda online, e aí a gente tem alguns parceiros que fazem a gestão dessas compras que a gente indica. Nós não falamos sobre um aspecto também, outro aspecto importante, da chamada dispensação do medicamento, é um termo que se consagrou, Sim, no sentido de da farmácia oferecer, né, o remédio, dispor do remédio para o cliente. Como é que funciona os pedidos de remédios sob prescrição e venda controlada? perfeito. A gente trata tudo dentro do Padbot da mesma maneira com que a Anvisa trata nas suas leis. Então, o que que acontece? Quando a gente tem algum produto que ele necessita da retenção da prescrição médica, o cliente ele deve fazer a retirada deste produto em loja. Então, ele pode consultar o preço, ele pode fazer um pré-pedido, mas ele vai pagar e fazer o pedido em loja, porque necessita da retenção da receita no estabelecimento para que ele possa tirar aquele produto. Então a gente trata de uma maneira extremamente concisa e fiel a isso. É claro que a farmácia faz a sua própria gestão, não é o Padbot, mas a gente indica, orienta e tenta fazer tudo o que é possível do nosso lado para trazer essa tratativa para o gestor, de que ele siga as RDCs e ele faça a dispensação somente com a retenção da receita. Não é possível fazer essa entrega da receita para o entregador do remédio. Não. Existe essa possibilidade, mas são só algumas categorias que podem ser feitas isso, né? Que são categorias normalmente de produtos, salvo engano, são de produtos que são medicamentos para tratar doenças que são contagiosas, como alguns tipos de Sim, antibióticos, algumas coisas assim. sim. Então é uma categoria específica. Aí a gente deixa isso um pouco a critério da loja, né? O que o Padbot faz é o seguinte: quando o cliente pede informação de algum produto que seja regulamentado, a nossa ferramenta avisa na tela, ó, este produto necessita da retenção da receita em loja. E aí, quem faz toda essa gestão é a farmácia, porque isso é uma responsabilidade deles. O que a gente faz é só tentar ajudar a Anvisa, ajudar os órgãos a tratar e a fazer com que as pessoas sigam essas legislações que são muito importantes para que a gente possa ter uma saúde adequada no mercado brasileiro. Você disse que não costuma ir à farmácia, né? Sua mulher que vai fazer. E eu presumo que pela sua idade precoce, ainda sua idade, digamos, a de quase de adolescente, você não, Jovenzinho. jovenzinho, você não consome remédio, muitos remédios, talvez uma pílula para dor de cabeça, de vez em quando, mas você não toma remédio de uso contínuo, presumo eu, para Sim, hipertensão, para diabetes, sim, sim, mas você conhece a farmácia e agora a farmácia é o seu cliente. Como é sim, que e você já foi à farmácia, já entrou em farmácia, sim, evidentemente, tanto muitas vezes. as independentes como as farmácias de rede. O que que você, como cliente físico numa farmácia, espera encontrar dentro da loja? O que que te satisfaz e o que não te satisfaz? Legal, essa foi uma pergunta bem interessante. Eu faço uso de alguns produtos, mas são produtos mais simples mesmo, tipo um Nelsoro, alguma coisa assim. Porém, no começo da nossa jornada, isso foi uma coisa que eu acho que foi um dos maiores pilares para eu conseguir ser o profissional que eu sou e, por exemplo, estar conversando com você sobre essas coisas de RDC da Anvisa, de legislação, dispensação de medicamentos, que eu treinei no começo da nossa operação, mais de 120 lojas pessoalmente. Então, eu prospectei e treinei mais de 120 lojas. Eu fui lá na loja, conheci o dono, treinei a equipe, fiquei lá de 2 a 4 horas. E aí, consequentemente, eu conheci muito a dinâmica da loja. E hoje, como consumidor, quando eu vou para a qualquer empresa, o que eu prezo muito é o atendimento.
Hoje a gente tem uma carência muito grande de atendimento qualificado no Brasil. Muitas vezes você vai em alguns lugares, parece que você está pedindo um favor para você comprar ali, né? Isso Então mesmo. você é atendido com um descaso que você fala, pô, será que não é para eu, eu comprar? Será que eu tenho que ir embora? Então sempre quando eu vou até uma farmácia, eu prezo muito pelo atendimento. E é muito legal porque a gente vê que a farmácia, por ser uma instituição de saúde, de ajuda e auxílio ao cliente, ela tem um atendimento já muito melhor do que outros estabelecimentos. Que é, por exemplo, quando o cliente pede uma informação de algum produto, o balconista sai e vai lá mostrar para ele onde está o produto, pega o produto, entrega na mão dele, tira essa dúvida dele. Então, isso você já não vê em outros lugares que você vai, em outros tipos de varejo. Então, eu vejo que o atendimento, ele é um pilar principal, porque quando você tem um atendimento muito bom, e às vezes você tem um preço um pouco mais caro, muitas pessoas vão falar: esse valor um pouquinho mais caro vale pelo atendimento, vale pela experiência", que é o que as pessoas querem hoje muito, eles querem comprar experiências, eles querem, as pessoas querem chegar lá na farmácia, elas querem conversar com o farmacêutico, eles querem tirar dúvidas, eles querem ter orientações, então eu vejo que esse atendimento para mim como consumidor sempre foi o pilar principal, independente se ele é físico, quando eu vou na loja, e independente se ele é online. E é isso que a gente traz. A gente via que muitas lojas perdiam clientes fiéis porque não respondia o WhatsApp. Então pensa assim, você compra faz 10 anos numa farmácia e você ficou doente, não pode sair de casa. Aí você manda uma mensagem para ele pedindo para comprar, ele não te responde. Você fica frustrado, você fala, pô, faz 10 anos que eu compro, eu sou um cliente fiel, eles não me responderam. Então o atendimento, ele é o pilar de muitas das coisas que são positivas na Sem dúvida. farmácia. Uri, para a gente terminar nosso belo papo, pergunta a você o seguinte: fazer parte do Petbot é um dos benefícios que a BC Pharma oferece aos seus associados, Com sem certeza. dúvida nenhuma. Como é que tem sido essa parceria? Cara, tem sido uma parceria de extremo sucesso. E aí a gente tem um ponto muito importante. Como nós temos parceiros que nos ajudaram muito nessa jornada, como vocês, que não só nos ajudam abrindo as portas dos lojistas, mas nos passando muitas orientações sobre como a gente deve operar, como deve ser as coisas, como é um banco de dados assertivo. Então a gente usa, inclusive, esses serviços da ABC Pharma. A gente entrega para os lojistas que são associados uma tabela de preços totalmente diferenciada. Então, para quem é associado da BC Farm, ele chega até 40% de desconto do preço padrão. Então, isso é o que a gente trabalha com os nossos parceiros. A gente sempre entrega um preço diferenciado e um atendimento diferenciado. Então, as farmácias e drogarias que são associadas, que procurarem o Pedbot, falarem que são da BC Pharma, vão ter um desconto exclusivo e, além do desconto, alguns módulos do Pedbot de forma ilimitada. Então, tem algumas coisas que alguns módulos que eles são apartados, né? Você vai montando ali a sua ferramenta. Para os parceiros, é tudo ilimitado, ele tem todas as funções da ferramenta por um preço único. Então, esses são alguns dos benefícios que a gente entrega. Muito bem, Uri, muito obrigado, um grande sucesso a vocês, Eu que merecido, por agradeço. sinal, merecido. Eu vejo que é muito consistente essa ferramenta e que tem um caminho para crescer enorme. Obrigado, eu agradeço aí pela oportunidade, pela parceria que nós temos, e eu queria agradecer a todo mundo que nos apoia nessa jornada. Como você disse, somos jovens curiosos que queremos fazer tecnologias para transformar e melhorar a vida das pessoas, e a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio. A gente constrói a tecnologia, mas quem vai melhorar a vida do consumidor são as farmácias que vão entregar um atendimento personalizado. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade.